Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro do Êxodo, faremos hoje os capítulos 13 e 14. O capítulo 13 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal. Ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Então, aqui nós estamos dentro desse contexto, né, onde está acontecendo aqui a libertação do povo do Egito, né? Esse povo, então, que é retirado pelo Senhor com mão forte da escravidão do Egito e que agora caminha aí para a libertação, né? E aí o Senhor vai, então, falar com Moisés em relação aí aos primogênitos, né? Todos os primogênitos são consagrados ao Senhor, homens e animais. A partir do versículo 5 vai falar mais uma vez dos pães sem fermento, né? Como nós vimos ontem também. Então, mais uma vez vai retomar a realidade dos pães sem fermento. E lá no versículo 11 continua falando aí da lei relativa aos primogênitos, né? Todo primogênito do sexo masculino é consagrado ao Senhor. E aí lá no 16 diz: Isso será como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: Talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: Quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. É interessante esse trecho. Eu achei muito interessante quando a gente vê aqui que o caminho mais curto, que passava ali pela terra dos filisteus, ele foi evitado, né? Deus, então, ao invés de levar o povo pelo caminho mais curto, porque ele disse: olha, passando por lá, eles provavelmente vão ter que enfrentar aí uma batalha e eles não estão prontos, né? Pode ser que eles desanimem e voltem para trás. E Deus acabou levando por um caminho, não nem um caminho mais longo, mas um caminho impossível, né? Porque Deus levou esse povo para o caminho do mar, né? Então existia entre o deserto, que era para onde eles estavam indo, e a margem onde eles estavam, existia o Mar Vermelho, né? E então, mas é por ali que Deus escolhe levar o povo, para a gente pensar também que às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, né? Muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus. A gente fala: Senhor, mas por ali é melhor, Senhor. Desse jeito aqui é melhor, Senhor, né? Aí às vezes a gente quer ensinar para Deus como é que faz. Aí a gente reza e fala assim: Senhor, deixa eu falar, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito que vai dar certo, Senhor, né? Aí Deus fala assim: não, meu filho, não, minha filha, eu quero que você vá por aqui. Senhor, mas por aí não tem jeito, é impossível, né? Então a gente fala assim: e foi por esse caminho
impossível que Deus fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho a pé enxuto, né? Que nós veremos então a seguir. Tendo partido de Sucote, no acampamento em Etam, na extremidade do deserto, o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, de noite uma coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Gente, a coluna luminosa é uma coisa fenomenal, né? A forma como o Senhor conduzia o povo, de dia uma coluna de nuvem, protegendo o povo do sol, e à noite aquela coluna de nuvem se tornava luminosa e ali um facho de luz durante a noite conduzia o povo. Algo extraordinário, né? Algo espetacular. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Algo maravilhoso. Meu irmão, não tenha medo do dia, não tenha medo do sol do dia, não tenhamos medo do sol que possa nos queimar. E não tenhamos medo das trevas, da noite que possa nos amedrontar também. Porque o Senhor caminha conosco. E se for preciso, o Senhor colocará uma nuvem para que nós sejamos protegidos do sol, e o Senhor colocará no nosso caminho um facho de luz para que nós não pereçamos nas trevas. E continua então, capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Pi-Hairó, entre Magdol e o mar, defronte de Baal-Sefom. Acampareis defronte deste lugar perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não sabe como, a gente não sabe quando, a gente não sabe porquê, mas obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Não tenhamos dúvida disso. A obediência a Deus é sempre a melhor opção. Por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja, né? Por mais que muitas vezes seja penoso obedecer a Deus, a obediência a Deus é o melhor caminho, sempre. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Então, o faraó aqui se prepara como se estivesse preparando para a guerra e vai atrás do povo. O faraó se arrepende e fala: nossa, nós abrimos mão da nossa mão de obra, da mão de obra escrava do Egito. Nossa, mas que loucura nós fizemos, vamos atrás do povo. E foram atrás do povo, né? O faraó com todo o seu exército. Lá no versículo 10 vai dizer: aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto, invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis jamais a ver. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. Pensa na realidade do povo, né? O povo tinha ido por um caminho que não era o caminho mais curto. Foi por onde Deus mandou. Parou diante do Mar Vermelho.
Na frente tinha o mar. De repente eles olham atrás e quem vem? O faraó com as suas tropas. Na frente tem o mar, atrás tem o faraó com as suas tropas. Esse povo ficou apavorado. Aí às vezes a gente lê a Sagrada Escritura e a gente diz assim, nossa, o povo não tinha fé, né? Ai, que povo mole, que povo... Mentira! Se a gente estivesse lá também, você já se colocou no lugar desse povo? Você olha para frente, se não tivesse ali a fé de Moisés, né? Olha para frente, vê o mar. Olha para trás, o faraó com todo o exército dele atrás de você, né? Atrás do povo. Pensa, né? O povo ficou em pânico. E agora? Nós fomos encurralados aqui diante do Mar Vermelho para morrer todo mundo. Não tinha túmulo para nós no Egito, não, Moisés? Por que você não deixou a gente trabalhando lá para os egípcios? Porque a gente morrer aqui, todo mundo? Né? Mas Moisés falou assim, olha, calma. Calma, porque Deus tem uma grande libertação para fazer. E vocês estão vendo esses aí que estão vindo atrás de nós? Nunca mais eles serão vistos. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Não é? Nós vamos, gente, até onde é possível. A nossa parte é fazermos o possível. O que está dentro das nossas possibilidades, nós fazemos. O impossível, Deus faz. Se Deus nos manda ir até o Mar Vermelho, a gente vai até o Mar Vermelho. Agora, abrir o Mar Vermelho já é a parte de Deus. E se Deus nos diz para ir até ali, é porque Ele sabe que Ele vai abrir o Mar Vermelho, né? Então Deus diz, olha, fere o mar com o teu cajado, Moisés, com a tua vara. Estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. E aí lá no versículo 19 vai dizer que o anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Então o anjo ficou entre o acampamento dos egípcios e do de Israel. Jamais aqueles egípcios iam conseguir alcançar Israel. E aquela nuvem, né, que era ali maravilhosa, que protegia o povo, era tenebrosa para aquele povo, para os egípcios que estavam atrás dele, né? Aquela coluna luminosa que iluminava o caminho do povo se tornava trevas para aqueles que vinham atrás e os deixava apavorados, né? Então, continua a palavra dizendo, era obscura a nuvem e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Já pensou nisso, gente? Você atravessando o Mar Vermelho, olha para um lado, água. Olha para o outro, uma parede de água. E você está lá atravessando a pé enxuto. Vambora, né? Ter fé em Deus. E aí continua. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros, seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios, fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate com eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, e as águas voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam, foram ao encontro dele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas.
não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, uma libertação inacreditável, uma libertação maravilhosa. Deus operou aqui, como nós vemos no capítulo 14 do livro do Êxodo, né? As águas que se abrem para que o povo possa passar a pé enxuto. O faraó e o exército atrás deles. O Senhor embaraça ali as rodas, né, dos carros do faraó, do exército do faraó. O povo atravessa, as águas voltam e os egípcios morrem afogados, né, são afogados no mar. Para dizer, né, que os nossos males, eles se afogam no mar, enquanto nós passamos nesse mesmo mar a pé enxuto, porque Deus abre o mar. Nós precisamos ser pessoas de fé, não é ser alienado, não. Tem gente que às vezes hoje em dia, uma descrença geral, e às vezes quando a gente fala de fé, as pessoas falam assim, não, isso é alienação. Até dentro da igreja, gente, infelizmente, a gente vê até na hierarquia da igreja, às vezes essa conversa acontece, né? Não existe esse negócio, tudo tem uma explicação científica e não existe esse negócio de fé, de Deus fazer o impossível, né? De Deus realizar graças e portentos, não, né? Isso aí, gente, é a linguagem de quem não acredita, de quem não tem fé, não é? Nós precisamos crer no sobrenatural. Nós precisamos crer que Deus pode ir além daquilo que só a nossa inteligência consegue ir. Deus pode ir além daquilo que simplesmente naturalmente é possível. Claro, Deus age dentro daquilo que naturalmente é possível, é óbvio que age. Mas se Deus precisar remodelar a natureza para a salvação dos filhos dele, Deus remodela. Deus é capaz de fazer o impossível. Senão, não haveriam milagres, né? A gente não acreditaria nos milagres. Sendo que a igreja, né, ela atesta os milagres. Ela atesta os milagres e a própria ciência vem diante dos milagres e dizem, olha, isso nós não podemos explicar. Então é um milagre, né? Então nós vamos duvidar do milagre? Nosso Deus é o Deus do impossível, né? Como o Padre Marcelo Rossi já cantava, né, há mais de 20 anos atrás, né? Meu Deus é o Deus do impossível. É Ele que é capaz de abrir o mar vermelho, né? E é capaz de fazer submergir o exército do faraó, né? Ele é capaz de reduzir a humilhação, reduzir a nada os exércitos que se armam contra nós, né? Nós estamos numa batalha espiritual contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, gente. Isso é a nossa fé. Nós acreditamos nessa realidade. Isso aí está na Bíblia, né? Isso aí é fé católica. Nós acreditamos. Nossa luta, São Paulo dizia, olha, ela não é contra homens de carne e de sangue, mas ela é uma batalha espiritual. É claro, nós temos as nossas batalhas humanas, né? Mas por trás de tudo isso existe uma batalha espiritual e nós precisamos pela oração, nós precisamos pela fé fazer submergir o mal na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E que na nossa vida, através dessa palavra que hoje nós meditamos, todo mal possa cair por terra, que o mal possa submergir diante da graça de Deus. Nós te pedimos, Senhor, a graça de podermos, Senhor, experimentar a Tua libertação na nossa vida, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa história. Nós te pedimos, Senhor, que todo mal, nós te pedimos, Senhor, que todo dardo inflamado do maligno contra nós seja destinado ao insucesso, seja derrotado pelo poder
do nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, a tua graça e o teu poder sobre nós, Senhor. Nós cremos, Senhor, que assim como aconteceu aqui na passagem do Mar Vermelho, tu podes fazer na nossa vida, Senhor. E nós nos submetemos à tua ação. Dá-nos, Senhor, a graça de uma fé viva, de uma fé vibrante, de uma fé que acredita no impossível, de uma fé, Senhor, que nos impulsione a chegarmos até as margens ali, a praia do Mar Vermelho, Senhor, e acreditarmos que tu és capaz de abrir o mar, Senhor. Nós te pedimos hoje e te clamamos, Senhor, colocando a vara da fé, Senhor, sobre os mares, sobre o Mar Vermelho da nossa vida, sobre os impossíveis da nossa vida, Senhor. Nós colocamos o cajado da fé e te pedimos e te suplicamos, Senhor, abre o mar para nós. Ajuda-nos, Senhor, a atravessar rumo à nossa libertação, Senhor, que a nossa libertação seja perfeita. Terminai, Senhor, em nós a obra começada, Senhor, e que todo mal, Senhor, possa ser sujeito a vós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós pedimos a intercessão daquela que pisou a cabeça da serpente, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã, acompanhe o estudo com a gente, nós entraremos então agora naquele belíssimo cântico de Moisés, né? O cântico da libertação que nós cantamos na Vigília Pascal de uma forma tão bonita, né? Então nós continuamos o nosso estudo amanhã. Bendito, louvado e adorado seja Deus. Nós estivemos reunidos por esse vídeo e o Senhor nos une pela fé. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.